Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Eduardo Bassoli aqui, professor de Física da equipe do Poliedro. E agora a gente vai resolver a questão de número 7 do simulado. Vamos lá. Um par de trilhos condutores paralelos de resistência desprezível estão conectados por um trilho condutor de comprimento L. Uma haste condutora de massa desprezível e de resistência R pode deslizar pelos trilhos sem atrito. A haste está presa a uma corda que passa por uma polia e é conectada a um bloco de massa M que está pendurado verticalmente. Um campo magnético vertical B existe na região da mesa. Eu coloquei para cima, isso não vai mudar a resolução. Se fosse para baixo, só ia mudar o sentido da corrente, ok? Se a gravidade local vale G e o sistema é solto do repouso, determine o valor da aceleração do bloco quando ele atinge metade de sua velocidade terminal. A gente vai entender por que existe uma velocidade terminal aqui, ok? E aí depois a gente vai olhar para metade dela o que acontece com a aceleração, tudo bem? Primeiro vamos à física. À medida que essa haste de comprimento L ela anda sobre os trilhos, eu vou ter o quê? Uma variação de fluxo aqui nesse circuito fechado, que vai levar uma corrente induzida, e essa corrente induzida, passando pela haste, vai fazer surgir uma força magnética contrária a esse movimento. Então, soltei o bloquinho, ele vai começar a descer, ele começa a puxar a haste, o movimento da haste leva a uma variação de fluxo. Pela lei de Faraday, isso vai levar a uma fé induzida corrente, corrente a essa força contrária, tudo bem? Eu nem me preocupar, na verdade, em colocar a força direto na haste, porque a gente sabe que a tração no fio vai acabar transmitindo isso, ok? Sentido da corrente, para cá por quê? Regrinha da mão direita, força para trás, tudo bem? Se eu tivesse colocado o campo para baixo, não ia mudar a resolução da questão, a corrente ia estar para o outro lado para manter a força contrária sempre, ok? À medida que esse passa por essa haste uma corrente I, a força na haste que vai ser transmitida aqui para o bloquinho vai ser BIL, sempre contrária ao movimento da haste. Então, B vezes I vezes L, que é o comprimento da haste. Enquanto isso, a gente tem também a força peso aqui para baixo. M vezes G, que é uma constante. Tudo bem? Agora, vamos escrever a segunda lei de Newton, resultante igual a mg menos BIL, lembrando que esse I ele é variável. Por quê? Fisicamente antes. À medida que o bloco ele ganha velocidade, a haste ganha velocidade. A fé induzida ali vai depender da velocidade. A fé induzida aumentando vai levar uma corrente maior. Corrente maior, essa força que aumenta. O que já deixa um pouco claro por que existe uma velocidade limite. Essa força contrária ela só vai aumentar, enquanto que essa força a favor do movimento do bloquinho ela vai se manter constante, ok? Então, o que a gente tem aqui? Que a força resultante ela vai ser peso, mg, menos B vezes I vezes L. Agora, quem é o I? I é a fé induzida dividido pela resistência, que ele chamou de R, ok? Então, vou escrever isso aqui embaixo. Então, I é a fé induzida sobre R, fé induzida por uma haste se movimentando com velocidade V num campo uniforme, BLV. Então, a gente tem que a corrente é BLV sobre R. Agora, juntando as duas expressões, o que a gente tem? Que a força resultante ela vai ser M vezes G menos B vezes L eu vou deixar separado. O I aparece um BL, outro BL além desse, né, da força aqui, vezes V sobre R. Eu vou juntar tudo que é constante, ó, B ao quadrado, L ao quadrado, sobre R, tudo isso que multiplica V, ok? A carinha dessa força resultante, né, é a mesma de um problema em que a gente tem um objeto sendo solto, por exemplo, do repouso, em que a resistência do ar ela depende da velocidade da primeira. Então, eu tenho uma força constante, que é o peso, menos uma força, menos porque está contrária ao movimento, uma velocidade, a primeira potência, tudo bem? À medida que esse objeto ganha velocidade, isso aqui vai aumentar, a aceleração vai acabar diminuindo, porque a expressão inteira diminui. Em algum momento, essa força ela zera, e eu cheguei na velocidade máxima. A velocidade não passa disso. Porque se a força zero, a aceleração zero, ele não ganha mais velocidade. Então, a velocidade limite vai ser dada quando a resultante for zero, ok? Isso é um clássico lá da dinâmica. Então, bora lá. Para a velocidade limite, zero é igual a mg menos b2 L2 sobre R vezes V limite, que eu vou chamar aqui de VL só. Vamos isolar quem é esse VL. Então, VL passou para o outro lado, isolou o VL, a gente tem mg vezes R dividido por B ao quadrado vezes L ao quadrado. Ok? Não foi essa a pergunta.
inclusive uma pergunta clássica, né? Esse problema de magnetismo associar com velocidade limite, o ITA já pediu isso em algumas provas, ok? Inclusive uma recente, se não me engano, uns 3 anos atrás, uma discursiva, mas não foi essa a pergunta. Ele pediu a aceleração quando a velocidade for metade disso. Então a gente volta aqui para a força resultante, já vou escrever a força resultante como m vezes a, isso é m vezes g menos constantes, B2, L2 sobre R, vezes metade da velocidade limite, ou seja, metade de mg R sobre B2, L2. Ok? Vamos às simplificações. O R cortou com R, o B2L2 cortou com o B2L2. A gente fica com mg menos mg por 2, o que dá mg por 2. 1 menos metade costuma dar metade. Agora, m vezes a é mg por 2, pronto. A gente finaliza a questão, encontrando que a aceleração, no instante em que ele tem metade da sua velocidade limite, é metade da aceleração da gravidade, o que nos leva à alternativa C. Então, finalizamos agora a questão de número 7. Até a próxima.